Pois é, ainda ontem estávamos no verão e já estamos em plena quadra natalícia. E Natal, para muitos, significa um bom prato de bacalhau na noite consoada. Por isso, não estranhará que hoje a nossa reflexão em voz alta vá para o chamado fiel amigo, o bacalhau. De facto, é uma iguaria por todos apreciada. O bacalhau alcançou uma enorme relevância na alimentação dos portugueses devido ao seu baixo custo e à facilidade de preservação. Ainda hoje continua a ser um sucesso devido à sua versatilidade gastronómica. Há mil e uma maneiras possíveis de se apresentar à mesa e é um dos símbolos da gastronomia portuguesa. Portugal consome 20% da produção mundial. 20%. Anualmente, cada português consome em média entre os 55 e 57 quilos. Apesar de termos um mar rico em sardinha, carapau e cavala, o bacalhau surge como o mais produtivo, fácil de conservar, rico em nutrientes e polivalente. No entanto, como sabe, esta espécie não existe ao longo da costa portuguesa, mas sim nas profundezas geladas do Oceano Atlântico Norte, longe, bem longe da nossa costa. É isso que torna ainda mais curioso este caso de amor entre Portugal e o bacalhau. Ao fim e ao cabo, como acabou por aparecer este peixe nos pratos portugueses? Olha, a história é muito antiga, eu diria mesmo milenar. Temos de recuar aos vikings. De facto, foram os vikings quem descobriram este peixe que existia nos mares por onde navegavam. Como eles não tinham sal, então secavam o bacalhau ao ar livre nos barcos até que o bacalhau ficasse bem duro para o poderem consumir durante a viagem. Há registros, digamos, de fábricas para processamento do bacalhau na Islândia e na Noruega já no século IX. A primeira terá sido mesmo criada no território da atual Noruega nesse século por um flamengo de seu nome Iapes Ipes. O bacalhau começou mesmo a ser exportado para regiões mais distantes como o norte da atual Alemanha. Mas os grandes comerciantes de bacalhau na Idade Média vão ser os bascos. No ano 1000, eles já utilizavam sal para fazer o comércio do bacalhau curado, salgado e seco. Foi, portanto, na costa da Espanha que o bacalhau começou a ser salgado e depois seco nas rochas, ao ar livre, para que o peixe fosse melhor conservado. Os primeiros indícios de existência de pesca e salga do bacalhau em Portugal remontam ao século XIV. Como disse, os vikings deixavam este peixe secar ao ar livre por falta de sal. Como na Idade Média um dos trunfos e a maior moeda de troca dos portugueses era o sal, por causa do nosso clima, nós exportávamos sal para os países nórdicos e importávamos bacalhau. É assim, portanto, que Portugal, influenciado pelo norte de Espanha, tornou este processo de cura seu e o aperfeiçoou. Este processo conferia características de aroma, sabor e textura únicas. O bacalhau foi verdadeiramente uma revolução na alimentação porque nessa época os alimentos se estragavam pela precária conservação e tinham a sua comercialização muito limitada. Não esqueça que o frigorífico surgiu no século XX. O método de salgar e secar o alimento, além de garantir a sua perfeita conservação, mantinha todos os nutrientes e apurava o paladar. A carne do bacalhau ainda facilitava a sua conservação salgada e seca devido ao baixíssimo teor de gordura e à alta concentração de proteínas. Não é um peixe gordo, sei lá, como a sardinha ou o salmão, é um peixe magro e seco. Daí a expressão seco como um bacalhau que se dá a uma pessoa muito magrinha. Então, no final do século XIV, a Marinha Portuguesa percebeu que o bacalhau seco e salgado poderia ser armazenado durante anos nos porões dos navios e que era um alimento perfeito para as longas viagens marítimas. No século XV, os interesses portugueses estão sobretudo voltados, como sabe, para se tentar chegar à sonhada Índia das especiarias, descendo o Atlântico e progressivamente para o sul, tentando ver se seria possível daí entrar no Oceano Índico. Mas isso não impedia que marinheiros portugueses, na sua maioria pescadores, se não arriscassem a navegar para Ocidente à procura dessas águas onde os vikings tinham encontrado o bacalhau. E estamos a referir à Islândia e mesmo à costa do Canadá.
há notícias de inúmeras viagens feitas, sobretudo a partir dos Açores, no último quartel do século XV. É conhecida a ação da família Corte Real, tanto de João Corte Real como dos seus filhos Gaspar e Miguel Corte Real. Mas esta temática dedicaremos outro programa se estiver de acordo. De qualquer forma, os portugueses foram dos primeiros a virem pescar o bacalhau à zona da Terra Nova, aqui no Canadá, descoberta em 1497. Existem registros de que em 1508 o bacalhau correspondia a 10% do pescado comercializado em Portugal. Mas ainda no século XVI, os pescadores portugueses foram expulsos da região pelos franceses e pelos ingleses, sendo a pesca, a partir daí, dominada por estes. A pesca feita pelas frotas portuguesas vai, portanto, ser irregular e chegou mesmo a ser interrompida durante a dinastia filipina. Como estamos a ver, durante muito tempo Portugal ficou muito dependente da Inglaterra, que era o principal exportador de bacalhau. Era aquilo que se chamava na altura o bacalhau inglês. Durante séculos o bacalhau não era visto como um alimento de primeira categoria. Até conhece a expressão, para quem é, olha, bacalhau basta. Curiosamente, o bacalhau era consumido mais frequentemente no interior, ao contrário do peixe fresco. Assim, no litoral comia-se sobretudo sardinha, mas nos finais do século XVIII, princípios do século XIX, vai-se alargar o seu consumo social, integrando-se nos hábitos alimentares das classes média e alta, tornando-se mesmo uma iguaria reservada à aristocracia. Ora, Portugal vai retomar as suas viagens à Terra Nova em 1835, graças à Companhia de Pescarias Lisbonense. Até aos meados do século XX, os portugueses aventuravam-se pelos perigosos mares da Terra Nova para a pesca do bacalhau. Segundo se pode ler num estudo publicado pela Universidade de Aveiro, e passo a citar, nos finais do século XIX, as embarcações portuguesas enviadas à pesca do bacalhau eram de madeira e à vela, sendo praticada a pesca à linha. Tratava-se de uma prática muito trabalhosa, apenas rentável em regiões onde abundava o peixe. Este tipo de pesca era praticado a partir dos dory, pequenas embarcações de fundo chato introduzidas em Portugal nos finais do século passado. A pesca era, portanto, feita à linha, ou seja, os pescadores iam num dory e em pleno mar lançavam uma linha composta por centenas de anzóis com isco e iam puxando o bacalhau para dentro do dory. No final do dia, ou quando o dory já estava cheio, voltavam então ao navio bacalhoeiro. As viagens duravam em torno de 6 meses e o regresso era sempre feito com menos homens do que aqueles que haviam partido. Um artigo de Teresa Reis sobre a pesca do bacalhau retrata um pouco esta aventura e passamos a citar: os pescadores trabalhavam 20 horas com 4 horas de descanso e isto durante 6 meses. A fragilidade das embarcações ameaçava a vida dos tripulantes. Quando chegava à Terra Nova ou à Groenlândia, o navio ancorava e largava os botes. Os pescadores saíam do navio às 4 da manhã e só regressavam à mesma hora do dia seguinte com ou sem peixe e uma mínima refeição, chá num termo, pão e peixe frito. No navio, o bacalhau era preparado até às 2 ou 3 da manhã. Às 5 ou 6 horas retomava-se a mesma faina, e isto dias e dias a fio, rodeados apenas de mar e céu. Fim de citação. Como vê, as condições de trabalho não eram favoráveis, eram mesmo muito perigosas. O nevoeiro e os icebergs eram os principais obstáculos dos bacalhoeiros, seguidos dos fortes ventos e da ondulação. Um dos piores sofrimentos dos pescadores do bacalhau à linha eram as feridas nas mãos, causadas não só pelo frio intenso e pela água salgada, mas também pela impossibilidade de utilizarem luvas, já que estas ficavam sempre encharcadas durante o processo. O bacalhau em Portugal é conhecido, como sabe, pelo fiel amigo. E isto porque em tempos de guerra esteve lá para alimentar o povo, porque em tempos de crise e de fome era o alimento base, porque em tempos de jejum imposto pela religião esteve lá sempre como alternativa à carne. Além das qualidades nutritivas e do sabor marcante, o bacalhau também chegou à mesa de mais pessoas, como dissemos, por meio da influência da Igreja Católica. A proibição da ingestão de carne vermelha nas sextas-feiras, durante o período da Quaresma,
e noutras datas do calendário cristão, acabaram abrindo mais espaço para o bacalhau. Conforme relatam Marília Abel e Carlos Consiglieri, autores do livro Bacalhau na Vida e na Cultura dos Portugueses, o número de dias de jejum e abstinência a que se sujeitavam anualmente os portugueses era considerável, não se limitando ao período da Quaresma, a época do ano em que o bacalhau era rei à mesa. Segundo Carlos Veloso, durante mais de um terço do ano não se podia comer carne. Assim era na quarta-feira de cinzas e todas as sextas e sábados da Quaresma, nas quartas, sextas e sábados das têmperas, nas vésperas do Pentecostes da Assunção, todos os santos, o dia de Natal e ainda nos dias de simples abstinência, ou seja, todas as sextas-feiras do ano não coincidentes com dias enumerados para as solenidades, os restantes dias da Quaresma, a circuncisão, a Imaculada Conceição, a Bem-aventurada Virgem Maria e os santos apóstolos Pedro e Paulo. É certo que o rigoroso calendário de jejum foi aos poucos sendo desfeito, mas a tradição do bacalhau foi-se mantendo forte nos países de língua portuguesa até os dias de hoje, olhe, principalmente no Natal. Durante o Estado Novo, vai-se promover a chamada Campanha do Bacalhau, lançada em 1934, que buscava reacender a indústria portuguesa da pesca e da secagem do peixe. Milhares de pescadores portugueses foram enviados para o Canadá e para a Groenlândia para pescar bacalhau. Porque as condições eram terríveis, os pescadores de bacalhau estavam isentos do cumprimento de serviço militar obrigatório. Além destes perigos, olhe, durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal, que era um país neutro, como sabe, não cessou a pesca de bacalhau. Durante a travessia do Atlântico, 2 bacalhoeiros foram afundados por submarinos, o Maria da Glória e o de Lens. E depois desse evento começou-se então a pintar os navios de branco com o nome e a nacionalidade portuguesa bem pintados, ficando assim conhecida como White Fleet, isto é, a Frota Branca. Esse acordo com os aliados possibilitou que os bacalhoeiros circulassem no Oceano Atlântico sem serem atingidos. O pico de captura da frota bacalhoeira portuguesa assinalou-se nas décadas de 1950 e 60, aumentando cerca de 60% da produção de bacalhau que se consumia face ao ano de 1934. Após a Segunda Guerra Mundial, com a escassez de alimentos em toda a Europa, o preço do bacalhau aumentou, restringindo o consumo popular. Ao longo dos anos foi mudando o perfil do consumidor de bacalhau e o consumo popular do peixe concentrou-se principalmente nas principais festas cristãs, na Páscoa e, sobretudo, no Natal. Esta campanha de bacalhau incutida pelo Estado Novo teve, de facto, relativamente sucesso e em 1974 Portugal pesca 11% do bacalhau consumido, tendo como pico máximo na década de 50 e 60, pescando 70% a 80% do bacalhau consumido. A época da pesca de bacalhau durava cerca de 6 meses, começava em abril ou maio e quando os bacalhoeiros estivessem cheios, regressavam. A frota de bacalhoeiros, que também se dá o nome de lugres, iniciava normalmente a sua viagem em Belém, em Lisboa, onde eram abençoados os barcos com uma missa solene, era feita uma grande festa e partiam então para a Terra Nova e para a Groenlândia. De forma a garantir que o bacalhau seja o alimento nacional, várias campanhas viajam até à Terra Nova em barcos à vela, semi-motorizados e faziam pesca à linha. A transição para a pesca de arrastão com barcos modernos foi tardia e lenta, o que eventualmente ditou a morte deste setor na década de 70. Antigamente a secagem do bacalhau era feita ao ar livre, nas secas do Algarve, na margem sul do Tejo, Setúbal, Figueira da Foz, nas zonas de Aveiro, Viana do Castelo. Geralmente era um trabalho feito por mulheres que estendiam o peixe em cavaletes inclinados na direção do sol. Ao fim da tarde, o bacalhau era recolhido e prensado sobre uma grande rodela de madeira com a pele do bacalhau virado para baixo. Em 1958, assumia-se como produtor número 1 de bacalhau salgado seco e afirmava-se no mercado internacional. A partir dos anos 60 surgem problemas motivados pela mudança do direito do mar. Além do mais, e a partir da década de 60, as regras mudaram. Foi o fim da liberdade sobre os mares e a proibição da sobrepesca.
Começaram a surgir as restrições da política comum de pescas da Comunidade Europeia e em 1992 o fecho dos grandes bancos pelo governo do Canadá, limitando a pesca no Ártico. E a partir daí, olha, a crescente demanda na Europa, América e África foi aumentando o número de barcos pesqueiros e de pequenas e médias indústrias pela costa norueguesa, transformando assim a Noruega no principal polo mundial de pesca e exportação de bacalhau. Atualmente, Portugal importa da Noruega cerca de 70% do seu bacalhau. O Conselho Norueguês da Pesca descreve Portugal como, de longe, o maior mercado de bacalhau da Noruega. E das 100 mil toneladas que a Noruega exporta anualmente para Portugal, 95% são de bacalhau salgado, segundo aquela entidade. Na remota e gelada ilha pesqueira norueguesa de Rost, o bacalhau mais pesado de uma expedição de pesca recebe até um nome específico, chamam-lhe bacalhau português. Consumimos 20% da captura mundial de bacalhau. Temos ainda alguns bacalhoeiros a pescar na zona económica da Noruega e no mar de Svalbard, mas a cota da pesca de bacalhau para os portugueses é muito reduzida. Se quiser saber um pouco mais da verdadeira epopeia que é a pesca do bacalhau, sugiro-lhe uma visita, por exemplo, ao navio Hospital Gilianes, que foi restaurado, servia para dar apoio aos bacalhoeiros e agora é um museu em Viana do Castelo. Há também dois magníficos museus, o Centro Interpretativo da História do Bacalhau, no Terreiro do Paço, portanto na Praça do Comércio, em Lisboa, e o Museu Marítimo de Ilhavo. E terminamos com uma citação de Eça de Queiroz. Numa carta que Eça enviou a Oliveira Martins, escreveu o seguinte: os meus romances, no fundo, são franceses. Como eu sou, em quase tudo, um francês. Exceto num certo fundo sincero de tristeza lírica, que é uma característica portuguesa, num gosto depravado pelo farinho e no justo amor do bacalhau de cebolada. Isto dizia o Eça. Até ao próximo Palavra Puxa Palavra.